Na aula de hoje, nós estudaremos sobre círculos e polígonos regulares. Para que vocês acompanhem a explicação da aula desse dia, peço a vocês que abram o livro na página 158. Todos estão com o livro aí? Então, nós vamos seguir a explicação do livro e, conforme necessário, eu vou resumindo e explicando novamente para vocês aqui no quadro. Página 158. Círculos e polígonos regulares. Os círculos nos ajudam a traçar e a estudar propriedades de polígonos regulares. Conhecendo o ângulo central, podemos traçar um polígono regular com o auxílio de um transferidor. A situação a seguir mostra duas formas de fazer isso. Então, queridos, nós vamos precisar novamente do ângulo central. Como que nós achamos? Fazemos 360 graus dividido pela quantidade de lados do polígono regular. Vamos ver os exemplos trazidos aí no livro sobre este assunto. Situação 1. Vamos utilizar um círculo para traçar um hexágono regular. A ideia é usar o ângulo central para traçar o polígono. Como o hexágono tem 6 lados, seu ângulo central será de 360 graus. Dividido por 6, cada ângulo central medirá 60 graus. Conhecendo esse ângulo, fazemos o seguinte. Primeiro, traçamos um círculo, seu centro será o centro do hexágono. Depois, o próximo passo. Com um transferidor, dividimos a volta completa em 6 ângulos de 60 graus e marcamos os pontos correspondentes no círculo. Unimos os pontos no círculo e formamos um hexágono regular. Então, eu vou pegar o transferidor e o compasso para fazer esse desenho para vocês. Só um momento que eu vou pegar esses instrumentos para nós fazermos. Olha, estão aqui, certo? Nós vamos pegar primeiro o compasso e vamos fazer uma circunferência. Não falou a medida do raio, então pode ser uma circunferência qualquer. Ó. Traçamos um círculo, seu centro será o centro do hexágono. Então vamos fazer aqui. Opa, já escorregou. Pronto, tá aí o círculo. Aí eu vou marcar o centro, porque o centro do círculo será o centro do hexágono. Aí o que acontece? Olha, com um transferidor, dividimos a volta completa em ângulos de 60 graus e marcamos os pontos correspondentes no círculo. Então vamos lá. Primeiro eu vou ligar uma extremidade à outra, certo? Só para eu marcar certinho aqui. E agora eu vou medir ângulos de 60 graus. Coloco o meio do transferidor no centro da circunferência e marco o ângulo de 60. 60, mais 60, 120. Mais 60, 180. Já tá marcado, né? Agora aqui embaixo, ó. Mesma coisa. 60, 120, 180. Aí eu vou ligar nesses pontinhos que eu fiz, nessas marcações de 60 graus. E vão aparecer os 6 triângulos internos do polígono, que será um hexágono regular. Eu podia ter ligado aqui, né? Só um instante, estou ligando aqui. E aqui também. Pronto. Aí o que fazemos? Marquei os ângulos de 60 graus no contorno da circunferência. E agora, unimos os pontos no círculo, formando o hexágono regular. Então, se eu ligar os pontinhos que apareceram no contorno da circunferência, olha o que vai aparecer. Aparecerá o hexágono regular. Está aqui. Este desenho aqui, ó, de 6 lados,
é o hexágono regular, que está dentro de uma circunferência, certo? Aqui eu tenho o ângulo central, todos eles juntos é 360 graus, e cada ângulo central aqui do triângulo é 60 graus, certo? Sobre esse desenho, tem alguma pergunta? Entenderam como eu construí? Então vamos seguir. Último parágrafo da página 158. Olhem só. Pela maneira como construímos o hexágono regular, cada um de seus vértices se encontra sobre o círculo. Por isso ele está inscrito no círculo. Olha, vocês viram que o hexágono ficou dentro do círculo? Quando a figura está dentro do círculo, ele é chamado de polígono inscrito. Então, o que é um polígono inscrito? O polígono que foi desenhado dentro da circunferência, certo? Agora, no quadrinho bege da página 158. Um polígono está inscrito em um círculo se cada um dos seus vértices estiver sobre o círculo, tá? Se os vértices estiverem aqui, ó, em cima do círculo, no contorno dele. Vamos para a página 159? Olhem só. Há, entretanto, outra maneira de construir um polígono regular utilizando um círculo. A situação a seguir descreverá como fazer isso. Então, agora nós vamos para a segunda situação. Situação 2. Vamos traçar um hexágono regular utilizando um círculo novamente, utilizando seu ângulo central de 60 graus. Fazemos o seguinte, como fizemos antes, dividimos a volta completa em ângulos de 60 graus. Então, eu vou desenhar novamente um círculo, uma circunferência. Vou fazer aqui do lado, tá? Depois nós compararmos os desenhos. Olha. Fiz aqui, vou marcar o centro dele, que vai ser o centro do meu polígono. Como eu quero desenhar um hexágono, novamente eu vou fazer ângulos de 60 graus. Por quê? Porque o hexágono, ele 360 dividido por 6 dá 60 graus para cada triângulo interno no seu vértice aqui no ponto central. Então vamos lá. Eu vou primeiro marcar aqui o meio, que aí já facilita. Eu faço aqui o diâmetro. Agora eu vou marcar ângulos de 60 graus. Olha, 60, mais 60, 120, mais 60, 180. Se eu ligo o centro da circunferência ao pontinho que eu marquei aqui, eu já divido ele em 6 partes iguais, tá? Isso. Está aí. E agora, o que fazemos? Vamos ver aí no que o livro diz, ó. Traçamos linhas tangentes ao círculo, perpendiculares às linhas que passam pelo centro. Ou seja, tá vendo essas linhas aqui que passam pelo centro? Em cada uma delas eu vou desenhar retas tangentes. O que são retas tangentes? Retas que são perpendiculares a esses pontos, formando o ângulo de 90 graus. Então, olhem só. Vou fazer aqui uma reta tangente. Vou fazer aqui neste outro ponto uma reta tangente. Neste outro ponto aqui, nós também faremos uma reta tangente. Neste outro, tem que ser em todos eles, né? Vamos fazer a reta tangente. Aqui também nós faremos a reta tangente. E aqui. Isso. Observe, vou agora destacar de outra cor o hexágono que nós desenhamos, tá bem? Olha. Os lados do hexágono são 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados.
Observem que agora o hexágono ficou fora da circunferência, certo? Novamente, nós temos aqui no ângulo central, 60 graus para cada vértice de triângulo central, né? E está pronto. Aqui o polígono está dentro da circunferência, ele é chamado de inscrito. Aqui o polígono ficou fora da circunferência. Quando está fora da circunferência, ele será chamado de polígono circunscrito. Vamos ver isso no livro? Peguem o livro de vocês, na página 159, o terceiro parágrafo da primeira coluna. Pela maneira como construímos esse hexágono regular, cada um dos seus lados toca o círculo em exatamente um ponto. Por isso dizemos que ele está circunscrito ao círculo. Então, o polígono, quando está fora do círculo, ele é circunscrito. Quando ele está dentro, ele é inscrito. Decoraram o que é inscrito e circunscrito? Entenderam isso? Dentro, inscrito. Polígono fora, circunscrito. Quadrinho bege da página 159. Um polígono está circunscrito a um círculo quando cada um de seus lados é tangente a este círculo. Vejamos como calcular a medida do lado de um polígono regular circunscrito a um círculo. Preste atenção na situação a seguir. Então, a situação 3, nós teremos um polígono de 5 lados e dentro deste polígono nós temos uma circunferência. Então, olhem aí na segunda coluna da página 159. Situação 3. Observe um pentágono de lado L, circunscrito a um círculo de 8 centímetros de raio. O raio é perpendicular a cada um dos lados deste pentágono, traçando os segmentos e unindo os vértices ao seu centro, obtemos 5 triângulos isósceles idênticos. Nesse caso, o apótema do pentágono é igual ao raio do círculo e mede 8 centímetros. Ele divide o ângulo de 72 graus do triângulo em 2 triângulos de 36 graus. Além disso, o lado L do triângulo é dividido em 2 segmentos de igual medida, como mostra a figura. Então, vou resumir aqui para vocês no quadro. Posso apagar esses 2 exemplos do inscrito e circunscrito? Então, vamos lá. Eu vou fazer o desenho à mão livre mesmo, tá? Para a gente ganhar tempo. Eu tenho, então, o quê? Eu tenho um pentágono regular, que é uma figura de 5 lados iguais. E dentro dele, eu tenho uma circunferência, certo? Olha, tem um círculo. Aí aqui está o centro, tanto do polígono, do pentágono regular, quanto do círculo. Eu vou agora traçar o centro até o vértice, olha. O centro do nosso desenho até os vértices, certo? Está aqui. Agora, se eu pegar isso aqui, olha, um triângulo, este triângulo será o seguinte. Neste exemplo, disse o seguinte, que o lado mede L, então isso aqui, ó, essa medida é L. O raio da circunferência mede 8 centímetros. E nós já sabemos que para eu achar este ângulo aqui, que faz parte do ângulo central, nós vamos fazer 360 dividido pela quantidade de lados do meu polígono. Se é um pentágono, ele tem 5 lados. Então, quando eu divido por 5, dá 72 graus para cada um, certo? Aí, o que acontece? Quando eu ligo, vou fazer de outra cor para você entender. Do centro, perpendicularmente aqui, ó, eu tenho quem? O raio. Então, eu tenho o apótema é igual ao raio, nesse exemplo. Ou seja, a altura do meu triângulo isósceles vai ser um raio valendo 8 centímetros. Este é o triângulo que nós temos.
Aí o que acontece? Se eu dividir o lado em duas partes, essa parte aqui é o lado dividido por 2 e essa parte é o lado dividido por 2, porque aqui eu tenho o lado inteirinho. Esse triângulo ele é isósceles porque esse lado é igual a esse e a base mede L. Vamos voltar ao livro? Penúltimo parágrafo da página 159. Observe que o raio do círculo divide esse triângulo em 2 triângulos retângulos. Tomando um deles, temos. Então, olha, pegou um destes triângulos aqui. Aqui, quando eu traço a porta, uma reta perpendicular forma ângulo de 90 graus. Um triângulo desse, vou colocar ele deitadinho, igual está no livro. Aqui está o ângulo reto. Aqui está o lado, que vai ser L sobre 2. Aqui nós temos o raio, que é o apótema, que será 8 centímetros. Certo? E aqui eu tenho um ângulo de 36 graus. Por quê? Como dividir o ângulo de 72 graus em duas partes, cada parte aqui vai ter a metade de 72, que é 36. Então, aqui é 36 graus. Quando eu analiso isso, olha, eu sei que oposto ao 36 graus, eu tenho cateto oposto. Ajudando a formar o 36 graus, eu tenho cateto adjacente. Que são as medidas que eu tenho, ó. Eu tenho 8 e tenho L sobre 2. O que eu faço? A fórmula da trigonometria que usa cateto oposto, cateto adjacente, é a fórmula da tangente. Por isso, eu vou fazer o quê? Tangente de quem? Do 36 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos substituir aqui. Aí o que acontece? A tangente de 36 graus, ela vale 0,7265. 0,7265. Quem que é meu cateto oposto? L sobre 2. Sobre cateto adjacente, que é 8. Esse 8 vem para cá, então vai ficar 0,7265 vezes 8, que é igual a L sobre 2, certo? Vamos fazer isso vezes isso? Olha, 8 vezes 0,7265 dá 5,812. Esse 2 está aqui dividindo agora, ele vai mudar de lado. Ele vai mudar de lado e vai fazer o quê? Ele vai multiplicar ali. Certo? Então, aqui vezes 2. Isso vai dar um L. Portanto, quem que é o L? Vai ser isso vezes 2. Que deu 11,624. A medida está em centímetros. Então, esta é a medida do lado deste polígono regular de 5 lados. Sobre este exemplo, tem alguma pergunta? Aqui, o que nós fizemos? Através deste exemplo, nós descobrimos como encontrar o lado de um polígono que tem dentro, que está circunscrito a uma circunferência, tá? Abram o livro de vocês agora na página 160. Vamos ver o que está escrito aí na página 160. Olhem só. Na página 160, tem a conclusão deste exercício aí na primeira parte. Agora, o último parágrafo da primeira coluna fala assim: portanto, a área aproximada de cada um dos triângulos idênticos em que o pentágono pode ser decomposto é dada por, olha, o que vai ser a área deste pentágono? A área deste pentágono vai ser o seguinte, olha, o pentágono, ele está dividido em quantos triângulos? Em 5 triângulos. Então, vai ser 5 vezes a área de um triângulo. Quem que é a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, a área vai ser 5 vezes. Quem que é a base dele? É o lado. Eu já achei o lado? Já. 11,624. Quem que é a altura? O apótema, que vale 8 vezes 8. Isso sobre 2. Então, a área é igual. Vamos fazer os cálculos? Façamos. 5 vezes 8, 40. 40 vezes
11,624 dá 464,96 sobre 2. Dividindo por 2, eu tenho que a área é 232,48 centímetros quadrados. E aí está a explicação.